Olá! Lembre-se de que eu comentei na unidade anterior de que falaria sobre alguns termos, algumas palavras que iria apresentando ao longo das unidades para falar sobre esses sentidos, outros sentidos ou sentidos outros que a linguagem permite. Hoje nós traremos um novo termo, que é o termo heterogeneidade. Heterogeneidade. É até difícil de falar. Então, esse é o termo. O que significa heterogeneidade? Antes de responder, vamos ler qual é o objetivo desta aula. O objetivo, então, da unidade 5 é compreender que a heterogeneidade é constitutiva da língua e não do língua, né? Temos um errinho ali. A heterogeneidade é constitutiva da língua. Quando você ouve falar no termo constitutivo, você pode pensar, mas o que seria constitutivo? Traduzindo de uma forma mais simples, constitutivo quer dizer aquilo que é próprio, aquilo que está presente, aquilo que não se pode separar. Ela é constitutiva, ela faz parte. Mas então, o que significa heterogeneidade? Vamos ler então? Todo dizer tem necessariamente em si a presença do outro. Ou seja, os textos têm a propriedade intrínseca de se constituir a partir de outros textos. Jaqueline Altier é quem traz esse termo para dentro da linguística. Heterogeneidade constitutiva. A língua, ela tem essa característica, que todo dizer tem necessariamente a presença de outro dizer. Observem que esse assunto, ele deverá ficar bastante claro na mente de vocês, talvez nem tanto porque eu esteja falando de uma forma tão clara, mas porque eu estou fazendo de forma repetitiva. A cada aula eu estou trazendo termos novos, mas sempre falando sobre a mesma coisa. Que para falar é necessário que eu resgate, que eu me ampare sobre um dizer outro, ou sobre o dizer de outrem. É como a lei, ou como a teoria lacaniana diz, né? Que para me conhecer é preciso que eu reflita a minha imagem. Né? É a lei do espelho. E o outro também faz parte de mim, porque eu conheço sobre o mundo a partir daquilo que o outro fala, a partir daquilo que o outro reflete. Então, o outro me reflete e eu reflito o outro. Então, esse dizer, ou é esse conhecimento que eu tenho sobre o outro, é que nós podemos dizer que seria atribuir, né, para a linguagem essa mesma característica. A linguagem, ela é sempre derivada de um conhecimento anterior. Então, para que uma criança fale, ela precisa necessariamente ter ouvido alguém dizer sobre. Ela não falaria se ela não tivesse ouvido dizer. Já pensaram sobre isso? Nós ouvimos, falamos porque ouvimos dizer. Então, todo dizer é apoiado sobre um outro dizer. Será que aquilo que você diz vem de você mesmo? Essa é uma ilusão do sujeito. E quando eu falo sujeito, estou aí usando um termo um pouco mais ampliado, um termo linguístico, que é esse que se apropria da linguagem, é esse que diz a linguagem. Então, esse sujeito, para que ele se aproprie desse dizer,
é preciso que ele esqueça que alguém já disse sobre aquilo. Ele acredita sempre que ele é a origem do dizer. E esse esquecimento é necessário, porque se eu ficar lembrando, ou se houver essa possibilidade de eu lembrar sempre de que aquilo que eu vou falar não tem origem em mim, provavelmente eu não diria. Mas é porque existe esse esquecimento, é que eu sempre retomo esse dito. Quando os alunos fazem trabalhos, né, ao final do curso, seja este um artigo ou um TCC, qualquer trabalho monográfico, os professores sempre dizem aos alunos: cuidado com a forma como você irá trazer para o seu texto o dizer de outros autores. Porque quando eu trago exatamente aquilo que o outro disse, sem usar esse processo de parafraseamento ou de interpretação daquilo que o outro disse, isso constitui-se plágio. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da retomada de um dito para que eu possa dizer. É através de uma memória, mas não é uma memória mecânica ou memória fisiológica, é uma memória discursiva. É tudo aquilo que eu vou, a forma como eu vou me apropriando desse discurso com suas ideologias. Então pensem no discurso religioso. Pensem quais são as instituições que vão trazendo para o meu discurso as suas ideologias. Temos, né, ao nascermos, temos a instituição família. Temos, logo em seguida, se você vai para uma igreja, você tem então uma instituição igreja. Depois você tem a instituição escola. Todas essas instituições, elas vão, com as suas ideologias, elas vão formando a minha discursividade. Então, é nas e através delas que eu vou me dando sujeito. O sujeito, ele se dá na linguagem, ele se dá pela linguagem, através da linguagem é que eu me constituo como sujeito. E quando eu falo em discurso, eu não estou dizendo, né? Às vezes, quando eu uso a palavra discurso, algumas pessoas pensam, mas discursar é subir, né, em um palanque, tomar o microfone e falar? Não, discurso não é isso. Discurso é o efeito de sentido entre os locutores, entre aqueles que tomam a palavra, entre aqueles que falam. Então, uma palavra tomada dentro de um grupo, ela pode ter um significado. Se ela for usada dentro de um outro grupo, ela pode ter um significado outro. É isso que permite que a linguagem ela tenha essa polissemia, é que nós chamamos de processo constitutivo da linguagem, ou heterogeneidade. Voltemos à tela. Uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida. Bakhtin, uma pessoa bastante importante para a linguística. Da teoria de Bakhtin originaram-se outras teorias e outros conceitos-chave para a linguística. Então, o que diz Bakhtin? Que uma só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida. Ele está falando isso a respeito do caráter constitutivo da linguagem, que no meu dizer existem outros dizeres presentes. Nós veremos mais para frente sobre esse conceito, falando sobre as vozes que são mostradas no texto e as vozes que não são mostradas. Então, nessa unidade, estamos falando sobre esse caráter constitutivo. O que diz Bakhtin? Na visão bakhtiniana, há necessidade de considerar os enunciados como compostos de vozes. Ou seja, existem ali pontos de vistas ou visões de mundo. E essas vozes, elas dialogam uma com as outras e servem para mostrar que não existe um enunciado puro. A essa interação ou confronto de vozes, explícitas ou implícitas,
no interior de um texto, o autor dá o nome de polifonia. Então, estamos trazendo aí mais um termo, mais um conceito. O que é polifonia? Então, polifonia, poli, né, a variedade, fonia, então uma variedade de vozes. Várias vozes que estão presentes dentro de um texto. Essas vozes, elas servem para argumentar. Quando eu digo, ou seja, eu trago uma outra voz, que vai reafirmar o dito de um locutor. E quando eu estou falando em locutor, eu estou falando daquele que narra o texto. Quando eu uso algumas expressões, mas eu estou contestando. Então eu trago uma voz, outra, que contesta aquele discurso. Então, pode ser um diálogo de contestação, um diálogo de refutação, um diálogo de concordância, mas sempre existem ali esse confronto de vozes. Nunca existirá uma voz somente dentro do texto. O texto é polifônico, o texto é heterogêneo. É próprio da linguagem essa heterogeneidade, a presença de outro dizer, ou seja, todo dizer tem necessariamente a presença de outras vozes ou de outros dizeres. Está claro, então, isto? Nós falaremos muito sobre isso ainda e vamos mostrar através dos textos como é que isto, como é que essas vozes aparecem no texto. Mas, quando eu digo que a heterogeneidade ela é constitutiva da linguagem, eu quero dizer que ela é própria, que todo dizer sempre se apoia num dizer outro. Voltando à tela, vamos ver então que a heterogeneidade ela é constitutiva da língua, condição sem a qual não existe discurso. Imaginemos que se a linguagem, se houvesse um ponto final, o ponto final, ele não existe na linguagem, ele só existe no texto. Observem que foi dito anteriormente que o texto é a manifestação do discurso. Não existe um ponto final no discurso, porque sempre existe a possibilidade de um dizer outro. Sempre existe a possibilidade de um sentido outro. É por isso que, ao relembrarmos o conceito de signo, ao relembrarmos o conceito de denotação, devemos sempre ter em mente que o signo, ele não tem um referente sempre. Então, a ideia de referente é própria de um contexto, é própria de um momento. Certinho? Então, relembrando, a linguagem, ela é sempre composta de outras vozes. Estamos dizendo que a linguagem ali, ela vozes no sentido de que observem que quando eu estou tentando explicar o que são vozes, eu estou fazendo aí, trazendo um recurso de uma voz outra, que poderia ser a voz da língua portuguesa, a voz da linguística que explica, né, um recurso aí de reiteração, de explicação. São recursos que estão presentes na língua que marcam, são marcas linguísticas que marcam a presença do outro, que nós falaremos na próxima unidade. Linguagem constitutiva. Linguagem que sempre permite e que sempre tem como característica a presença de uma outra voz. E vocês poderiam perguntar, mas não tem como dizer, sendo origem do meu dizer, então eu vou inventar alguma coisa a partir de um determinado tema, mas como você poderia falar a respeito de um determinado assunto sem nunca ter ouvido? Criaria? Você poderia pensar, sim, mas então a linguagem ela vai ser sempre repetitiva, não há condições de criar? Existe o processo chamado de polissemia,
em que você pode permitir que um significado possa deslizar para outro significado. Como no exemplo que eu citei do termo beleza. Beleza tinha o sentido de pecado na Idade Média, porque ela era relacionada, ela era criada ou vista sobre a dicotomia carnal e espiritual. E hoje ela está totalmente dissociada desse sentido, porque ela não mais é vista nessa dualidade, né? Carnal e espiritual, mas sim na dualidade corporal e mental. Então, se vocês conseguirem gravar, né, apreender que a linguagem ela não é neutra, que o signo ele não pode ser colado ao seu sentido, o plano de expressão não pode ser controlado, né, colado ao plano de conteúdo, como se houvesse um único referente. Compreender isso é compreender que sempre existe a possibilidade de um outro dizer. Então, este é o conteúdo desta unidade.